E aqui, gente, hoje um bate-papo muito gostoso, falando sobre gente, liderança. Aqui comigo a Daniela Ledo, que é diretora de Gente e Cultura da Balduco. Daniela, seja bem-vinda. Super obrigada. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para bater esse papo com você hoje, para falar de temas que realmente eu adoro, que é de gente, né? É de gente. É muito bom, muito gostoso falar sobre gente. E já iniciando aqui, falando para você, fazendo um parênteses, quando a gente fala de gente. Uma vez há muito tempo, uma diretora que eu tive, também perguntei para ela, logo que eu comecei a ascender a cargo de gerência, comecei a subir, ela começou a falar, perguntei para ela assim, o que precisa para ser uma grande gestora? Ela olhou para mim, eu pensei, ela vai dizer, vai começar a elencar, tem que ter isso, MBA, pós. Eu comecei a pensar automaticamente, se ela perguntar, eu tenho. Se ela perguntar, eu já fiz. Ela disse, olhou bem para mim e disse assim, tem que gostar de gente. Gente, bem assim. E eu olhei, mas isso faz tempo. Faz uns 10 Nada anos. mudou. Nada mudou. Ela olhei assim para ela, assim, nossa, gostar de gente. Daí eu demorei, claro, ainda para entender. E hoje eu entendo o que é, claro, gostar de gente, certo? Uhum. Mas é claro, você, ninguém pode dizer isso para mim hoje. Dentro que você está entrando nesse, já entrou há muito tempo já no mundo corporativo, e eu ouvi falar que sua história é muito legal. É muito Um mesmo. spoiler assim, alguém me contou. Um passarinho, Passarinho. né? Eu gostaria que você me dissesse como é que foi a sua entrada para o mundo corporativo. Como é que foi esse início? Eu sou uma santista, que meu pai ele é químico, então ele mudou muito de cidade. Então ele foi de cidade em cidade. Uhum. A gente passou por Santo André, a gente foi para Jundiaí, a gente depois foi para Bebedouro. E aí em Bebedouro, quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar num escritório de contabilidade e desse escritório com RH. Sim. Então fazendo RH nesse escritório tudo que foi já me abriu, falei, cara, é isso que eu quero fazer na vida. Eu gosto desse negócio de RH. O que será que é mais esse... O que é RH, né? E aí comecei a me perguntar, saí do ponto, fui para fazer folha de pagamento. E nisso, uma das pessoas que eram nossos clientes ali daquele escritório, falou, Dani, você não quer vir trabalhar com a gente, fazer o RH aqui? Falei, poxa, que legal. Mas é sozinha, tá? Eu falei, ótimo. E aí eu fui para essa empresa japonesa, que hoje chama Arista Life Science. Uhum. E aí essa empresa tinha uma sede, ele estava na sede de Bebedouro. E aí surgiu uma oportunidade de ir para São Paulo. E aí eu falei, poxa, São Paulo, a minha família toda estava no interior, né? Falei, mas você quer saber? Tem um motivo aí. Eu vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo sozinha. Cheguei em São Paulo, fui trabalhar nessa empresa que era essa empresa japonesa. Fiquei um tempinho e teve uma coisa no meio do caminho, para você ver como é que as coisas vão entrando. Teve uma coisa no meio do caminho que era uma academia de SAP. Eu estava trabalhando com SAP na época. SAP é um sistema e tal. Uhum. E aí tinha uma prova que você fazia no prédio da SAP que falava o seguinte, tinha uma plaquinha lá que estava escrito assim, olha, venha fazer a prova com a gente aqui. Se você passar, a Accenture vai contratar os 10 primeiros que passarem na prova. E essa pessoa não vai precisar pagar essa certificação, que na época era muito cara. E aí eu não tinha, obviamente, que eu não tinha dinheiro para pagar, porque era bem pobrinha, estava lá começando a minha carreira. E eu falei, bom, eu tenho duas opções. Eu vou ficar no Serasa, né, para sempre, porque eu não vou conseguir pagar, ou eu vou realmente trabalhar para passar nessa prova. Você arriscou, ousou. Arrisquei Isso é muito bom. pra caramba. Isso. E aí fui lá e passei. Uhum. E aí, junto com isso, veio a contratação na Accenture. Então, na Accenture, eu comecei a trabalhar num outsourcing de RH, que é uma terceirização de serviços de RH. E, na sequência, eu estava trabalhando nessa terceirização. Um dos MDs, né, que é um diretor da Accenture, falou, poxa, Dani, você tem um perfil para trabalhar com processos, por que você não vem trabalhar com a gente na consultoria? Falei, maravilhoso, super fácil, eu já faço isso aqui. Só que quando eu mudei para a consultoria, a coisa mais engraçada foi que assim, olha, Dani, você vai começar aqui num projeto, é o projeto da Unilever. Só que o projeto a gente vai trabalhar Brasil e a gente vai trabalhar México e a gente vai trabalhar Chile e a gente vai trabalhar Argentina e precisa espanhol. E eu pensei, meu Deus, não falo nem português aqui direitinho, querem que eu fale espanhol. Fui estudar
espanhol para poder conseguir trabalhar. E foi maravilhosa essa experiência para mim, porque a gente fez um projeto para a Unilever que era no Brasil durante um ano, depois a gente foi para o Chile, depois a gente foi para a Argentina, depois a gente foi para o México. E aí, obviamente, foi desenvolvendo aí essa competência de, mais do que só falar em espanhol, mas também tentar entrar em contato com as pessoas com quem eu trabalhava. Então, acho que isso faz parte um pouco dessa motivação que é parte da que acho que eu posso falar que é bem uma competência minha. Muito, porque você, na verdade, veio do interior para o mundo. Do interior para o mundo. Porque São Paulo não é uma cidade tão fácil de desbravar. Não, nunca foi. Nunca foi. Não. É uma cidade, realmente, é a locomotiva do país. Sim. Aí, quando você está por conta, está no meio de tanta gente, tão competente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, pessoas muito acolhedoras, pessoas amigas que dão oportunidade para você, que vibram junto com você. Sim, sim. E realmente não é fácil. Aí, você começou a fazer o espanhol, conheceu outros países... E você se descobriu uma pessoa que, enfim, gosta de fazer, de uma certa forma, que está falando, conexões também. Com gente. Gosto. Sempre gostei, assim, lidar com pessoas sempre foi... Até eu comentei isso, eu estava comentando com umas amigas minhas, que trabalhar com pessoas, ela é uma competência, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Requer... E é uma competência muito do feminino, porque requer empatia, habilidade de olhar no olho das pessoas, de conhecer, de realmente se interessar pelas outras pessoas. E eu acho que isso é até uma habilidade que tem muito na mulher, não que o homem não tenha, mas ela é uma habilidade muito do feminino. Então, sempre tive facilidade com isso. Então, assim, essas mudanças que aconteceram, e vem muito, sabe, Michele, até comecei falando isso para você. O meu pai, ele mudou muito de cidade. E uma vez, e assim, obviamente, quando você muda muito de cidade, você vai, se você for percebendo, eu nunca tinha uma escola, ficava na escola 2 anos e mudava. Aí ficava mais 3 anos numa escola e mudava, porque meu pai estava sempre mudando, porque ele ia montando empresas e fábricas, e a gente mudava junto com ele. E um dia eu fui ao psicólogo e falei para a psicóloga, olha, foi horrível a minha infância, porque, de verdade, eu não parava em lugar nenhum, não criava amigos. Hoje eu vejo tantas pessoas aí, né, trabalhando e que conhecem pessoas há 20 anos, têm amigos desde que era pequenininho, e eu não tenho amigos. Eu sempre tenho uma galera que eu conheci e passei. Ela falou, Dani, vamos olhar esse copo cheio? Aí eu falei, vamos. Falou assim, você desenvolveu uma competência que é maravilhosa. É uma competência, se você tem uma habilidade de você criar novas relações e que você desenvolveu lá na sua infância. E que hoje, olha que legal, você usa isso no seu dia a dia, você usa no seu mundo adulto. E é real. Então, assim, essa competência que veio sendo desenvolvida de forma forçada, né? Mas que no final do dia, hoje, eu vejo que ela é bastante importante naquilo que eu trabalho. E também foi bastante importante no desenrolar da minha carreira, que é essa capacidade de lidar com essa... Nunca está no mesmo lugar, né? Está toda hora mudando. Isso foi sempre importante. Achei que foi muito, muito legal. Sim, e não deixa de ser uma skill de adaptabilidade. Totalmente. Que você desenvolveu. Totalmente. Né, que são das principais skills hoje. Né? A flexibilidade, a adaptabilidade. Exatamente. Empatia, que você tem de sobra. Empatia. E isso que, esse desenvolvimento, aproveitando para fazer esse gancho que você disse sobre essas características da liderança. Por exemplo, daí você foi para a liderança e aqui indo para a liderança feminina. Porque eu acredito muito na equidade, certo? Homens e mulheres juntos, né? Ninguém melhor que ninguém, os dois se complementam. Isso é bem interessante porque nós, mulheres, temos realmente uma característica. Essa questão do olhar empático, essa visão mais 360, sabe? Essa questão do acolhimento. E isso, com certeza, está se tornando um diferencial dentro das empresas. Tanto é que, é claro, a gente tem o desafio para 2023 aumentar o número de mulheres líderes. Hoje, a gente tem apenas, mundialmente, 13% dos cargos. 13%. Sim. Aqui no Brasil, a gente está em 8%. Até que não estamos mal, certo? Estamos bem. Mas a gente tem características diferentes, certo? Que complementam, que constroem. Isso que você falou realmente muito bem. E como é que foi esse processo aí para ir para a da liderança, sabe? Como é ser uma líder, claro, no mundo corporativo, líder mulher? Então, até acho que é bem legal de você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que, assim, eu entrei na Accenture em 2001, e aí eu fui virar uma gerente, estar num cargo de liderança em 2010. Então, o que aconteceu comigo, que eu acho que acontece com a maioria das mulheres, que eu até comentei isso com a Renata numa palestra que a gente fez lá na Balduco.
quando você vira a liderança, em 2010, e eu acho que isso eu vou falar, pensando também, vou trazer minha particularidade, né? Eu precisei fazer uma mudança em mim. Então, eu achava que, para ser líder, eu não poderia ser mais aquela Dani, mulher feminina, para ocupar aquela função. Então, eu mudei. Eu mudei o cabelo, eu mudei a roupa, eu comecei a usar terninho, eu prendi o cabelo para parecer ser mais séria, eu usava óculos quando eu nem precisava, para parecer ser mais séria. Eu comecei a ter umas atitudes mais masculinas, ser mais durona. E coisas que hoje eu sei que, na verdade, aquilo não era necessário. É que na época não tinha algumas referências, algumas pessoas que a gente podia se inspirar, que nem você comentou antes, que a gente estava conversando, gravando. Exatamente. Então, a gente não tinha isso. Mas, na verdade, eu tinha, Mi. Só que elas eram iguais, esses homens também. Porque nessa época, as mulheres, elas se você for um pouquinho para trás, você ia ver, as mulheres todas usavam terninhos. Quem estava num cargo de liderança, terninho, parecer ser mais séria, ter um olhar mais, ser uma mulher mais, até conhecida, nossa, aquela mulher ali, comedora de homens, né? Aquela ali, pelo amor de Deus, aquela ali é brava, porque tinha que ter essa postura. Hoje, esse negócio vem mudando. A gente sabe, inclusive, que a gente pode ser e deve ser, na verdade, quem a gente é. Respeitar nosso jeito de ser como mulher, nosso olhar empático, nosso olhar mais sensível, né? Respeitar que as pessoas têm diferenças, trazer essa diversidade para trabalhar junto com a gente. Tudo isso faz parte desse movimento que está dentro de mim, que é esse movimento feminino. Mas, nesse tempo, eu lembro como era engraçado. Assim, até tem umas fotos, assim, chega a ser engraçado, que eu basicamente parecia um homem. Porque eu achava que aquele jeito de parecer mais séria ia me fazer encaixar, ia me fazer crescer na carreira. Tem uma coisa que eu acho que, quando você fala sobre liderança, todas as mulheres que, como eu, na época... E aí, eu vou falar dentro daquela estrutura que eu vivo, porque eu sei que tem outras mulheres em outras funções, em outros lugares, que às vezes é um pouco diferente. Então, dentro daquele mundo corporativo que eu estava vivendo, o que me motivou realmente a ser uma líder foram outras mulheres que tinham posições de liderança dentro da empresa onde eu trabalhava. Obviamente, eu olhava do lado e falava, cara, eu quero ser ela. Eu quero chegar onde ela está. Eu quero, inclusive, usar a roupa que ela usa. Eu quero ter aquela bolsa. Ou eu quero ter aquela instituição familiar que ela tem. Eu quero construir isso que ela construiu. Então, inspirava. Eu quero fazer aquele trabalho. Eu quero ter homens respondendo para mim. O que me motivou foi realmente olhar para aquelas mulheres, e aquilo serviu de inspiração para mim. Mas quando você está nesse caminho de construção, o que você vem aprendendo na história é que o que foi mais legal dentro da história que eu construí de liderança foi quando eu fui eu mesma. Então, eu comecei a observar que eu quero ser, eu quero fazer, eu quero chegar. Mas, quando eu fui percebendo que as pessoas me respeitavam da forma com que eu era, porque você não pode ser alguém o tempo todo que você não é. Não, então, eu tentava... cansativo. Cansa demais, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha... Legal, aquelas mulheres me inspiram, mas do meu jeito eu também estou conseguindo as coisas, você vai também fazendo uma transformação daí ao contrário. E aí, hoje, eu posso dizer para você, eu sou 100% do tempo aquilo que eu sou mesmo. Então, eu aprendi a ser mais durona, então eu sou um pouco mais durona, mas é por mim, eu sou assim, sou mais mandona, gosto das coisas mais certinhas, mas esse é meu perfil. Mas sem perder aquele meu lado feminino. Mas eu só percebi isso depois de alguns anos de vivência, de experiência dentro da liderança. Hoje, se eu pudesse falar para outras mulheres, falar, poxa, para você ser líder, né? Que caminho você tem que seguir? Eu acho que tem que seguir o que você quer. Então, assim, o que te inspira? Quem te inspira? Onde você quer estar? E vai lá e busca, né? Então, eu acho que, assim, é querer ter realmente uma vontade. E, mais do que isso, não se deixar ser diminuída ou se deixar você mesmo se desvalorizar. Porque, muitas vezes, o que acontece com as mulheres é que, no meio do caminho, elas também vão se desvalorizando. Acho que eu não sou boa para esse cargo. Acho que é porque eu tenho filho, talvez eu não vá conseguir fazer. Ou eu não tenho todas essas competências. Ou eu não vou conseguir estudar. Então, essas são só desculpas no meio do caminho que a gente vai colocando para a gente não conseguir chegar. Enquanto os homens, não. Eu vou conseguir, eu vou fazer. É muito essa história da confiança. Então, é muita confiança. Não é? O homem tem muito essa confiança. Eu vou conseguir, eu já... E eu acho incrível a gente olhar para isso e falar...
eu quero fazer isso também, quero ter essa confiança aí. Então, eu acho que para inspirar outras mulheres aí que estão ouvindo a gente também, né, e a irem para uma posição de liderança, é realmente se posicionar, confiar nelas mesmas, né, ir atrás, o que te motiva a chegar naquele lugar e saber que você pode, né, trabalhar realmente a autoestima de saber, eu posso e eu vou fazer. E é muito importante isso, porque justamente os homens eles têm um histórico, né, de fortalecerem a autoconfiança deles muito mais que nós. Dentro desse, sempre tiveram um lugar de fala, um espaço muito mais propício do que a gente. Sempre colocado muita gente, não, você mulher é dona de casa, não que seja problema ser dona de casa de forma alguma. Nenhuma. Porque na verdade é um trabalho não remunerado, inclusive, não é isso. Mas foram muito mais incentivados que nós. Certo? E agora, como você falou, realmente, a mulher tem isso dentro dela também, essa autoestima, essa autoconfiança. E ter lugares que proporcionem isso é muito bom. E por isso que eu estou entrando aqui, porque as empresas, é isso que cada vez mais eu vejo que muitas empresas estão fazendo, proporcionar esse lugar, esse espaço de fala, esse espaço de autoconfiança e ter esse diálogo. E eu sei... A Balduco também, vocês trabalham muito isso, esse espaço de ampliar essa liderança, trabalhar essa diversidade, que é muito importante. É como você falou, a questão da inspiração. E com certeza você é uma inspiração. Pelo jeito que você fala, pelo brilho no seu olho. Eu sei que tem muitas outras mulheres também que trabalham com você, que não estão aqui hoje, mas que vão vir aqui. Tipo, a Renata Fiore é uma mulher maravilhosa, que me inspira. Exatamente. Que sempre me inspirou muito. Ela sabe disso. Ela não sabe, tá sabendo hoje. Bom, ela vai ficar sabendo, né? Vai ficar sabendo. Mas são mulheres que são referência, certo? E que acreditam muito na sua força. E principalmente que juntos podem trabalhar com outras pessoas, com outros homens também. E eu sei que a Balduco faz isso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto que vocês têm lá dentro, que é muito legal. É um projeto inspirador, o objetivo de vocês, que com certeza vão inspirar outras pessoas, outras empresas também que estão nos escutando. Pô, que interessante isso que estão fazendo. Também vou fazer. Porque a gente tem que multiplicar. É isso. Para se tornar força. O que você falou é certinho. A minha posição de liderança ela veio porque eu tinha outras mulheres para olhar e falar ali, se elas chegaram, eu também vou chegar. Exato. Então, quando as empresas proporcionam um lugar como esse, faz com que outras mulheres também usem isso como uma motivação para chegar onde elas, para ir no outro lugar. Quando você não tem esses espaços, quando você não cria essas oportunidades dentro da organização, fica muito difícil da gente olhar e eu vou falar, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo e eu não vejo, ou ela vai sair ou ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, até falando um pouquinho, a Accenture, onde eu fiquei durante os meus 20 anos, foi uma empresa que realmente trabalhava esse espaço não importava muito se você era homem ou mulher, você tinha que buscar o seu espaço como profissional. Sim. Então, você precisa se desenvolver, você precisa crescer e, olha só, precisa conseguir a próxima posição, porque você não podia ficar muito tempo naquela mesma posição. Então, o que trazia esse incentivo para a gente conseguir lugares mais altos nesses degraus corporativos. Quando eu trago isso para a realidade que a gente hoje tem na Balduco, eu quero poder ajudar a proporcionar esse mesmo olhar. Então, a gente tem muitas posições. Hoje, por exemplo, a Balduco tem 30% das posições dela hoje ocupada por mulheres na liderança. Nossa, mas a gente pretende ampliar isso para 40%. Mas é bom, 30% é muito bom. É muito bom. Comparado a outros lugares, assim, isso é excelente. Sim, a gente tem muito orgulho, mas ainda tem muito espaço. Claro. E não porque a gente... E aí, Michele, entra numa coisa que é muito minha. Eu não acho só... a gente quer colocar um número lá, quero colocar 40%, porque eu quero estar em gênero, ocupando o maior... Não, porque a gente acredita nessa diversidade. Exato. Essa diversidade, seja ela de gênero, de raça, né? Culturalmente, para a gente, tem muita importância. Então, e aí, falando um pouquinho sobre isso na Balduco, até para criar esse movimento, nós criamos um grupo de mulheres, que é o Balduco Board W, que a gente chama, que é... O que a gente faz? A gente se reúne uma vez por mês para conversar com as mulheres sobre algum tema de carreira ou trazer mulheres que inspiram. Então, trazer mulheres que contam as suas próprias histórias de liderança para inspirar outras mulheres ou até mesmo algum assunto ali que seja pauta e que seja importante ser conversado. O que a gente normalmente fala, inclusive assim, a gente fala que esse é um espaço para a gente aprender a capacitar os homens que trabalham com a gente. Por quê?
a gente foi ensinado, né? Tem uma cultura que a gente foi ensinado, por exemplo, o homem não pode chorar. Né? Foi ensinado que não chore que nem uma mulherzinha, né? Em algum momento você ouviu isso na vida. Então, como que a gente capacita e fala, olha só, aqui é um lugar de respeito, a gente vai respeitar os profissionais, né? Então, aqui todo mundo tem que ter lugar de fala, independente se é homem ou se é mulher. Aqui a gente se respeita. Como é que a gente começa a ensinar isso para as pessoas que estão lá com a gente? Então, a gente também usa esse espaço da mulher, porque a gente tem essa força. Exato. É fácil para a gente poder conversar com uma... Tanto é que, assim, quando você olha nas competências de homens e mulheres, a mulher, ela consegue formar times mais preparados para trabalhar com ela, né? A mulher consegue desenvolver uma empatia além do trabalho. Então, quando você junta essa força com a força masculina, que é a força do vamos fazer, vamos lá atrás, vamos ser objetivo, é tão legal, só que tem que haver respeito. Sim. Então, criar esses ambientes onde você tem outras mulheres inspiradoras, onde você tem pessoas ensinando outras pessoas ali aquilo que elas vão conseguir, concorda que fica um ambiente muito melhor? E só a empresa ganha com isso, porque os resultados vão crescer, a gente vai trazer mais, vai ser mais criativo, vai ser mais produtivo, porque onde as pessoas estão felizes, tudo isso acontece, a empresa cresce. Sim. E é bem interessante essa questão dos projetos de capacitação dos homens junto às mulheres. Isso é muito legal, porque realmente envolve muita questão da educação. Sim. E eu acredito muito na educação, como uma forma realmente de educar, realmente auxiliar as pessoas, ensiná-las. Não só cobrar das pessoas. Não, porque você não fez aquilo, você tem que olhar assim, você tem que agir dessa forma. Não. De que forma como é que funciona? E aí isso é muito bom, quando a gente fala dentro de uma educação corporativa que trabalha isso. Dentro das empresas. E, junto com isso, a questão das mulheres, eu sei essa questão dos colaboradores, certo? Porque isso depende muito também. Como é que eu vou conseguir conectar tudo isso? Então, eu acredito muito que a questão da comunicação é algo muito forte, certo? Muito. E como é que vocês fazem essa ligação, sabe? Dentro disso, para trabalhar os colaboradores. Inclusive, depois, agora, que a gente está indo para uma pós-pandemia. Como é que foi essa transição para vocês, no caso, para você que trabalha, que gerencia, que lidera esses grupos de pessoas? Você sentiu que as pessoas elas voltaram um pouco mais, digamos assim, temerosas, a questão da saúde mental? Está sendo um pouco mais tranquilo? Como é que está sendo essa adaptabilidade para vocês, esse desafio? Vou te contar. Eu acho que, assim, vou voltar a questão da comunicação na Bauducco, ela talvez seja uma das questões mais importantes e que realmente faz funcionar. Nós temos uma área de comunicação corporativa que hoje fica responsável por trabalhar tudo aquilo que a gente quer comunicar com os nossos colaboradores. Seja pensando nas comunicações do dia a dia, mas até em temas, por exemplo, como saúde mental, a gente consegue estar sempre comunicando. Mas falando um pouquinho na pandemia, durante toda a pandemia, nós somos uma fábrica. Então, assim, falando um pouquinho até sobre a Bauducco, nós temos 6 fábricas no Brasil, uma fábrica nos Estados Unidos. Então, nossos colaboradores, eles estão... a gente não parou para falar para você assim, não, a gente saiu, não. A gente sim criou uma política de home office, mas as pessoas precisavam estar, porque a gente trabalha, é ambiente fabril, né? É uma fábrica. Então, a gente ficou durante todo o tempo. Mas a gente percebeu, sim, que todo mundo, nesse período, ficou receoso, ficou com medo, ficou preocupado na pandemia, né, com o que ia acontecer, preocupado com os familiares. E um pouco do papel do RH, nesse contexto como um todo, era realmente apoiar o colaborador e trazer um pouco de segurança. Então, assim, olha, a gente está trabalhando aqui, mas nós estamos usando máscara. A gente está trabalhando aqui, mas a gente tem álcool. A gente está trabalhando aqui, mas a gente vai tentar manter um distanciamento. Então, acho que um pouco do papel das empresas como um todo, foi principalmente de empresas que trabalham em fábrica como nós, era cuidar dessa segurança. Mas só a segurança no dia a dia não é importante, mas não era só isso. Então, comunicar dizendo, pessoal, vamos fazer isso juntos, a gente vai passar por isso juntos, né? Isso vai acontecer. Essa comunicação foi essencial para a gente manter o equilíbrio durante todo esse período. No pós-pandemia, que foi maravilhoso, a gente conseguiu fazer aí uma volta legal, comemorar. A gente até queria fazer uma queima das máscaras, jogar numa fogueira e terminou essa coisa toda, né? Porque realmente
foi maravilhosa a volta, mas a gente manteve esses mesmos cuidados que a gente aprendeu durante a pandemia, porque eu acho que foi maravilhoso. A pandemia tem um período, claro que foi muito ruim, mas no ponto de vista de aprendizado corporativo, foi super importante. Tem coisas que vieram para ficar. Vieram, e até a trazer o home office, né? Sim. Então, assim, a gente percebeu que, puxa vida, alguns dias de casa com foco, a gente consegue fazer esse negócio bem e deu certo, tá? Então, na Balduco, a gente conseguiu fazer dar certo. O que eu acho que hoje acontece, e que a gente até estava comentando numa dessas reuniões que a gente fez essa semana, falando ainda de saúde mental, é que a gente está conectado o tempo todo, né, Michele? Nós estamos online o tempo todo. Então, você tá trabalhando naquelas 8 horas, mas você saiu de lá, você está trabalhando do carro. Quando você não está trabalhando do carro, você está trabalhando à noite, porque você está conseguindo ver e-mail, porque você consegue, alguém te manda um WhatsApp. E as pessoas cansam, né? Cansam. E cansam mentalmente, e nunca se desconectam. E aí, eu acho que tem um problema que é essa desconexão do ser humano. Exato. Então, assim, a gente... Eu estava explicando para o meu time. Eu falei, pessoal, não sei vocês, mas assim, a gente chega tão cansado em casa que às vezes você só quer 1 minuto do seu celular ali, 1 hora trancada, vendo qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer informação. O que é muito ruim, porque quem tem um filho em casa, porque quem tem uma família para sentar para jantar, todos esses rituais humanos, né, e que são importantes, a gente acaba tirando, porque a gente todo mundo está exausto. E aí, eu acho que a gente realmente precisa... Isso é um papel nosso, como pessoa física, mas também é um papel da empresa lembrar os colaboradores, sei lá, no final de semana, tenta não ligar para o colaborador. Se tem uma coisa que pode ser feita na segunda-feira, vamos ligar na segunda. Não precisa incomodar o colaborador, para ele estar um pouco desconectado, né? Se eu tenho uma coisa para falar, né, em vez de falar à noite, será que eu não consigo esperar até amanhã cedo e eu falo cedinho, para dar um descanso para aquela pessoa? Porque senão a pessoa não consegue ter as relações em casa. Prejudicam a família, prejudicam os relacionamentos, prejudicam o estudo, um desenvolvimento, alguma coisa que a pessoa está aprendendo. E fica aquela coisa assim, que nem eu sempre comento, é importante a gente ter o ócio criativo, que é realmente o ócio criativo que é o direito de não fazer nada. Exatamente. Porque quando a gente tem o ócio criativo, a gente consegue realmente pensar, criar, porque senão a gente vai à exaustão realmente. Quando a gente vai encaixando uma coisa na outra, e é muito importante isso que você disse, porque eu fui num evento esses dias da inteligência artificial, inclusive assisti uma palestra do Walter Longo. Ai, que legal. E ele falou muito sobre essas coisas, sabe? Claro, da inteligência artificial, na verdade, a inteligência aumentada, porque não é artificial, porque quando cria, não é artificial. Nós criamos essa inteligência. Mas interessante porque muitas coisas, é claro que essa inteligência vai acabar substituindo aquele site que saiu, que escreve já, certo, para a gente algumas coisas. Mas não é a substituição. Claro, tem os pessimistas e os otimistas. Mas o que é interessante que você falou agora? Porque tem muitas coisas que a inteligência vai conseguir fazer e que vai sobrar tempo, eu sou uma otimista, tá? E que vai sobrar tempo, inclusive, para estar com a família, para dar atenção ao filho. Para você, por exemplo, estar ali, não, isso já está sendo feito, já está sendo demandado, certo? Uma inteligência, então eu vou conseguir trabalhar com isso. Então, na verdade, vai aumentar a qualidade de vida, tá? Vai, com certeza. Com tudo isso, dedicar mais tempo para isso. É claro que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente tem que dosar, com tudo no ser humano. Mas o importante é que também essa inteligência artificial aumentada está vindo para tentar justamente entrar nesse ponto que você falou, que é ter mais qualidade de vida, ter mais esse tempo, ter mais esse espaço também. Porque uma das coisas que é bem importante, que é o que você já tem, que tudo que a gente não puder digitalizar vai ser mais valorizado. O que é que a gente não pode digitalizar? Essa questão da humanidade, da empatia, inteligência emocional, certo? Essa questão de gestão, de lidar com gente e acolhimento, isso a máquina nunca vai ter. E isso vai ser cada vez mais valorizado, que é bem que entra dentro disso, dessa área de gente de cultura, que é da comunicação, que é esse olhar, essa estratégia. A estratégia ela não é terceirizada, nem pela máquina. Então, isso é muito importante, que realmente está indo ao encontro de uma coisa que já não é mais tendência que está acontecendo, que é o IA, certo? Mas que cada vez mais vai favorecer, sim, as relações de trabalho, que é o que você está dizendo. Exatamente. Não, competências como essas que você falou agora, eu acredito muito que elas vão ser muito reconhecidas
daqui para frente. Então, por exemplo, tem coisas que a gente foi ensinado, e eu gosto muito porque assim, foi muito rápido o tempo entre o que a gente está agora e 10 anos atrás. Muito. Então, por exemplo, eu fui ensinada que você tem que precisar trabalhar muito, que você precisa dedicar muito mais horas do que aquelas contratadas, né? Que você precisa ter dedicação total no trabalho e todo o resto é resto. Hoje, a gente começa a perceber que então, o trabalho realmente ele é importante, mas mais do que só o trabalho, as relações que você forma dentro do trabalho, o olhar que você tem para o colaborador, o entendimento do contexto da empresa como um todo, você conseguir comunicar o que está acontecendo com transparência. E tudo isso são pessoas que fazem. Então, quando você tem pessoas comunicadas sobre momentos da organização, ela vai ajudar você a entender, vai ajudar se não vier um bom resultado. Todo mundo foi comunicado? Poxa, entendi que não é a empresa, é o momento, é o mercado, é um contexto político, um global, etc. Mas a pessoa está sabendo. Então, você vê, isso não é uma máquina que faz. Isso é a gente comunicando as pessoas e trazendo transparência. Exatamente. Quando você tem um colaborador que tem alguma coisa que está desmotivando ele, não tem nada que vai entender, senão você sentar e conversar para entender o que está acontecendo. Olhar no olho, entender o que é real. Como é que eu te ajudo? Como é que eu te conheço? Como é que eu te ajudo nesse contexto que você está vivendo agora? Então, são competências que vão além daquelas competências de vamos fazer, vamos trabalhar, vamos aprender, você tem que ser super bom nisso. Você precisa ser bom em trabalhar bem com as pessoas. Porque até falo, eu não sou muito, sou péssima em matemática, tá? Assim, sou. Não, eu também. Mas, gente, eu não nasci para essa experiência, sabe? Meu pai queria muito que eu fosse engenheira, mas, assim, coitado, eu ia reprovar direto. Mas aí eu tenho uma pessoa comigo que é super matemática, mas uma pessoa que me ajuda, então, assim, aquele raciocínio que está... Como é que eu faço isso? Como é que você me ajuda a entender isso aqui? Então, você não precisa ter todas aquelas competências. Você pode ter um time todo dividindo com você aquelas competências que você não tem. E você, inclusive, vai aprendendo. E aquelas que você tem, poxa, aquilo você desenvolve super bem. Então, eu vejo que, para o futuro, quanto mais humano a gente for, melhor você vai conseguir trazer para a organização, quanto mais esse olhar humano, essas competências que são mais cognitivas, elas vão ser importantes para o desenvolvimento dentro de um ambiente corporativo. E, às vezes, falta, porque a gente ainda é muito mecânico. Exato. Então, eu quero pensar na minha carreira, como que eu cresço, como é que eu vou além, como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir subir. Ninguém sobe sozinho, né? Então, assim, você tem que vir com um time que vem com você. Então, assim, que vai te empurrando, na verdade, para aquele próximo degrau. E essas são habilidades que são completamente humanas. Então, nem sempre vai estar bom. Então, você precisa absorver aquilo e ajudar o time. Nem sempre vai estar, nem sempre as pessoas vão estar felizes nas posições que elas estão. Mas você precisa ajudar a trazer transparência e contar o que está acontecendo, como é que a gente vai fazer nos próximos passos. E vai ter momentos que a gente vai comemorar junto e vai ser maravilhoso. Tudo isso é humano. Então, eu acredito muito, como gestora de RH hoje, eu acredito muito que essas competências são imbatíveis, independente, claro, o conhecimento você tem que ter para estar trabalhando numa determinada área, tem que saber o que está fazendo, mas sem essas competências mais humanas, vai ficar difícil falar que vai ser um bom líder. Perfeito, maravilhosa. Não é? E a gente, para a gente conseguir fazer aqui, já indo para o encerramento, a gente tem que, senão a gente vai ficar horas e horas. Vamos, aí a gente tem assunto pra caramba, né? Mas você vai voltar aqui, viu? Tem mais outros temas aqui para a gente abordar. Mas eu quero, na verdade, você dizer para essas pessoas que estão nos assistindo, homens e mulheres, sabe? Mas também indo para essa questão de inspiração. E você fala bastante. Eu vejo que você fala de inspiração, é uma coisa que brilha os seus olhos. Vejo que você gosta de gente, porque também você falou aqui de liderança. E liderança é isso, porque a equipe é o reflexo do seu líder. Com certeza. E o líder, realmente um bom líder, o ótimo líder é aquele que ajuda os seus colaboradores a crescerem também. E pelo que eu vi, você tem muito isso dentro de você. Qual a sugestão, a dica, a fala que você dá para inspirar essas pessoas que querem ascender esse cargo de liderança, sendo homens e mulheres, certo? Os dois. Perfeito. Qual a sugestão que você dá? Pode olhar para a câmera se você quiser. Olá. Mas vou olhar, assim, eu acredito muito, Mi, falando de... Se eu tivesse que dar uma sugestão, qual que é o teu propósito? O que você quer na sua vida?
Porque, assim, não tem dinheiro que pague quando você tem um propósito certo. Então, eu falo tem duas palavras que eu adoro, que é o motivo e a ação, que é a motivação. Então, assim, qual que é o meu motivo e o que eu vou fazer para conquistar aquilo? Tem que ter. Se eu não souber onde eu quero estar, se eu não souber onde eu quero ir, se eu não souber aquilo que eu quero trazer para a minha vida, então, o que me motiva? Então, posso ter N motivos. Eu posso falar para você que hoje o Gustavo, meu filho de 8 anos, é uma grande motivação. É o motivo de eu querer trabalhar, o motivo de eu querer ganhar mais, o motivo de ser uma pessoa boa para eu poder contar boas histórias para ele. Então, assim, essa é a minha motivação. E o que determina isso? Que é a determinação. Então, assim, o que eu estou determinada a fazer nesse caminho? E aí é muito juntar, acho que é juntar os dois e trazer dentro de você, porque assim, você pode ter motivação e determinação, mas sem passar em cima das pessoas, que é aqueles valores teus éticos. Então, minha dica é, seja você, eu acho que assim, a gente tem que ser muito autêntico naquilo que a gente é. Então, assim, respeita a sua própria história, respeita de onde você veio, respeita as suas limitações, respeita a sua família, respeita para onde você vai e ensina as pessoas a respeitarem isso também. Porque é importante, não adianta só eu me respeitar e você não te ensinar que você precisa me respeitar. Então, isso serve para homens e para mulheres. Então, hoje, quando eu falo com o meu chefe, eu gosto muito de dizer para ele, respeita a minha história, né? Respeita de onde eu venho. E ele super me valoriza, super gosta do jeito que eu sou. E eu vejo que isso não é só por ele, é por mim. Eu também estou passando isso para ele. Sim. E eu acho que se tem uma dica boa é respeitem as histórias de vocês, respeitem de onde vocês vêm, né? Então, assim, por onde vocês passaram. Nem sempre a gente passou por lugares, nunca foi só uma estrada reta, deve ter tido uma estradinha ali com alguns buracos. Respeita também, aprende com os erros, continua errando, porque faz parte também, né? Vamos fazer o quê? Sim, errar também é bom. Errar também é bom, porque traz novos aprendizados. Mas eu acho assim, tendo um motivo para fazer alguma coisa e determinar qual que vai ser o caminho, para mim, assim, falando dentro do meu contexto, né, da minha vida, foi o que funcionou. Então, hoje eu tenho um motivo e eu estou determinada a fazer alguma coisa dentro daquilo que eu me planejei. Mas o grande motivo está aqui no meu coração, né? Eu amo o que eu faço, amo trabalhar com pessoas, amo o RH. Então, isso já é um meio caminho andado. Então, assim, eu amo essa minha profissão que eu escolhi, que realmente, assim, não poderia ter escolhido uma profissão diferente. Então, gostar do que faz também faz muita diferença. Mas, além disso, juntando tudo isso que torna mais fácil esse contexto, é o teu motivo. E o meu motivo, obviamente, está aqui, que é o meu filho, obviamente, e ajudar a inspirar outras mulheres também, e homens, por que não, a chegarem num caminho mais longe. Agora eu quero te agradecer, porque foi super gostoso fazer isso aqui. Super obrigada. Muito obrigada. Você é uma mulher inspiradora, uma pessoa incrível, um ser humano também, assim, nossa, uma referência. É muito legal, sabe, ter essa referência aqui, uma pessoa que eu sei que está falando que está sendo verdadeira. E quando você falou de propósito, brilhou os meus olhos, porque eu falo muito sobre o propósito. O que é ter propósito, certo? Isso é muito bom. Então, eu que te agradeço aqui pela sua participação no podcast. Seja sempre bem-vinda, certo? Você vai voltar aqui. Vou voltar. Agora que eu estou aprendendo, eu vou falar para vocês. Não foi fácil no começo, fiquei bem nervosinha, mas ela super me ajudou. E assim, agora que eu já peguei o jeitão, agora eu vou voltar mais vezes. Vai voltar aqui. E também uma pessoa que vai vir aqui, que é a Renata Fiore também. A Renata é do meu time de comunicação, uma pessoa incrível. E eu tenho certeza que ela vai ajudar a ensinar aí um pouquinho a importância da comunicação dentro das organizações. Vai ser demais. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Michele. Te aguardo na próxima. Até a próxima. Valeu. Gente, então, depois desse conteúdo maravilhoso, fica aqui, ativem o sininho lá, tá, do canal. E também, esse material também vai pro nosso Spotify. Gente, confira, um conteúdo muito bom. E, ó, um beijo!